Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Thiago Marran, advogado da Imigrante Brasil. Antes de tudo, já se inscreve no nosso canal, deixa o like e compartilhe com os seus amigos este conteúdo. Nós estamos aqui com um cliente da Imigrante Brasil que vai se apresentar a vocês, vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória, o porquê escolheu a Imigrante Brasil, qual foi o resultado final. Então vai ser uma conversa bem legal e bem produtiva para vocês todos. Chamo-me Areolino Fernando Sá. Eu sou guineense, veio de Guiné-Bissau, um país na costa ocidental da África. Cheguei no Brasil em 2014 por motivo de estudos, né? Vim para cá fazer o curso teológico e depois ingressar para a faculdade e fazer o curso de Direito. Ai, que legal. Então, inicialmente, a sua vinda ao Brasil foi com base na pretensão de estudar e se qualificar em território brasileiro. Certo. Mas a sua pretensão inicialmente era se qualificar e retornar a Guiné-Bissau, ou ir para outro país, ou ficar mesmo no Brasil? No início é para os estudos e depois se qualificar, como o doutor acabou de dizer. E a minha pretensão não era nesse exato momento, depois do término dos estudos, e voltar para a Guiné-Bissau direto. É para tentar ir para os outros países também, em termos de em busca dos outros meios para poderem fazer o meu mestrado, doutorado por aí. Mas depois, no meio do caminho, eu acabei percebendo de que eu precisava estar mais um tempo aqui no Brasil para poder desenvolver a minha formação aqui no Brasil. Acredito que essa história que foi objeto da sua vida seja de muitos imigrantes que venham para o Brasil com este propósito de se qualificar, se especializar, para depois continuar buscando oportunidades, mesmo que fora do Brasil. Essa qualificação brasileira, para depois um mestrado, um doutorado fora do Brasil, e assim ter uma vida mais digna e mais confortável, por meio dos estudos inicialmente aqui no Brasil. E como que você tomou conhecimento, senhor Areolino, do escritório da Imigrante Brasil? Eu estava nessa correria para tentar regularizar a minha situação. Aí me indicaram a Defensoria Pública, eu compareci na Defensoria Pública, cheguei ali, foi todo aquele trâmite também administrativo. Depois de lá eu voltei para minha casa. Ao chegar na minha casa, sentei e comecei a mexer no meu celular. Aí deparei com um vídeo onde que o doutor estava a dizer, falar sobre o processo de naturalização. Aí eu passei um pouco, depois eu falei, deixa eu voltar. Eu voltei, falei, deixa eu escutar o que esse doutor tem para dizer, porque o problema que eu estou tendo agora é o problema migratório. Você se identificou com aquilo que eu estava transmitindo naquela mensagem, falou, opa, talvez seja a solução para o meu problema. Então, foi onde você veio até o nosso escritório e passou a ter um processo de naturalização em andamento. A sua qualificação qual seria no Brasil? A minha qualificação... A última faculdade que você concluiu agora? A minha última faculdade agora é Direito. Então você, melhor do que muitas pessoas que estão assistindo, conseguem entender, a problemática jurídica que o Brasil vivencia em termos de imigração, quando nos falamos de regularização migratória, de naturalização, tendo em vista a criação de um decreto totalmente inconstitucional, da forma que foi feito, e as adversidades que os imigrantes enfrentam no dia a dia. Então você tem toda a expertise, sabe o que acontece, viveu na pele e hoje está qualificado justamente para conseguir resolver esse tipo de problema. Quando você se deparou com aquela mensagem, você, operador do direito, estudante, com condições interpretativas de forma técnica, passou a buscar se aquela informação procedia ou não dentro do ordenamento jurídico. Eu acabei vendo tudo que o doutor relatou dentro do vídeo, eu acabo vendo que exatamente isso que a lei estava a dizer. Mas essa informação eu não poderia ter isso na Polícia Federal. Eu
Cheguei lá, eles me deram informações, mas eu não compreendia tanto, como tinha fluxo de pessoas, então não dava para ter muito tempo para explicar a essência da própria lei. E você acha que a contratação, né, de uma assessoria especializada no assunto, né, lembrando, especializada no assunto, te trouxe o resultado que você esperava? Tem advocacia em várias outras áreas, mas quando trata da área migratória, como é uma lei nova, então muitas coisas mudaram. Praticamente nós podemos dizer que tudo mudou. Então, com um advogado que é especialista na área, traz mais um conforto, uma confiança da pessoa mesmo poder aderir ao processo de naturalização. Isso dá confiança à própria pessoa de saber que eu estou no lugar certo para que as coisas possam ser levadas nos seus devidos procedimentos legais. O que você tem a dizer a essas pessoas que querem, mas por alguma objeção, algum bloqueio do que ouviu de um terceiro, não busca a contratação de uma assessoria especializada para fazer um processo de naturalização, porque acha caro, acha que não vai dar certo, mas o do amigo que fez sozinho deu certo, então acha que essa exceção é a regra. O que você tem a dizer a essas pessoas? Então, eu chamo muita atenção às pessoas que querem enveredar para os outros caminhos para procura de poder ter a naturalização brasileira. Como eu comecei a dizer que é a lei nova, as pessoas estão ainda com a lei antiga na cabeça, mas tem algumas coisas, algumas situações que a pessoa se encontra que só o Poder Judiciário pode resolver esses assuntos aí. Por isso que, nesse caso, eu sempre falo para as pessoas, você que quer fazer processo da cidadania brasileira, você precisa procurar um escritório especializado na área migratória para assim você consegue ser auxiliado de modo que você pode chegar ao êxito daquilo que a pessoa pretende obter aqui no Brasil, que é a cidadania. O mundo é assim. Se nós não tentamos fazer as coisas, nunca nós vamos sair do mesmo lugar. Então, quanto mais nós precisamos das coisas, que é uma necessidade que a pessoa tem, você precisa sair dentro da caixa e procurar, porque se não procura, você não consegue encontrar as coisas como você quer essas coisas. Então, a naturalização é uma dessas coisas. A luta em busca de você poder ser cidadão de um próprio país, você tem que correr atrás para as coisas. Maravilha. Sentar as coisas não vão se encontrar aqui de mão beijadas. Muitas das vezes nós somos questionados, Thiago, eu encaminhei documento para vocês há tanto tempo. Tudo bem, você encaminhou há tanto tempo, mas existem outros documentos que precisam ser emitidos. Existe uma ordem cronológica para fazer toda a estrutura de um processo para que então o processo pronto possa ser enviado aos órgãos responsáveis para análise. Então essas pessoas elas precisam ter calma, ter total controle emocional e saber que o processo está acontecendo. Etapas existem porque existem dois órgãos envolvidos, que é o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, quando não é Interpol, né, a fim de buscar informações daquela pessoa no seu respectivo país para saber se procede algumas informações que ela trouxe ao processo. É claro que sabemos bem, doutor, que a Lei de Imigração, a 3.445, em conjunto o Decreto 9.199, ambos do ano de 2017, prevê prazo para a conclusão de um processo. Entretanto, não temos, né, nós, que eu falo, não temos, é o Brasil, não tem condições braçal de conseguir analisar tantos processos num período curto, num período muito curto, assim como a lei prevê, que é de 6 meses, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. Ou seja, um processo deveria durar do seu protocolo 360 dias, mas não é o que acontece na realidade. O que você pode dizer às pessoas que já estão passando por um processo de naturalização, ou até mesmo os que vão iniciar o processo, seja conosco, seja sozinho, seja com uma outra assessoria, para que elas possam se sentir mais confortáveis enquanto ao tempo de um processo de naturalização, né, os caminhos que esse processo vai seguir, ela precisa ter clareza. Muito provavelmente, muitos não têm clareza das etapas de um processo, toda a documentação necessária. Então, assim, o que você pode dizer a essas novas pessoas e futuros naturalizados para acalmá-los? Eu sempre parto dessa premissa de que nós viemos de um continente totalmente diferente.
culturas diferentes, administrações públicas totalmente diferentes. Do jeito que nós tratamos as coisas no nosso país, em termos de documentação, é totalmente diferente com como o Brasil trata em termos da administração pública brasileira e também a administração judiciária brasileira também. A administração pública tem já a sua peculiaridade e a administração judiciária tem também a sua peculiaridade. Então, quem entra por administração pública, pelos os que já conseguiram se resolver em termos de administração pública, tudo bem, não tem problema, mas aquilo é exceção. Tem aqueles que vão introduzir documentos em termos de administração pública e não conseguem porque alguma coisa falta ou eles não conseguem entender. Tem aqueles que vieram dos países que não falam português, eles não conseguem saber como é que eu posso manejar o sistema administrativo. A pessoa comete gravíssimo erro por não compreender e entender como manejar o sistema administrativo, que é o sistema Gov, e acaba colocando documentos, às vezes, fora de ordem, coloca documentos que não são pertinentes, às vezes não sabem quais tipos de documentos que eu tenho que organizar para tanto. E é aí que entra a importância de procurar um escritório de advocacia especializado que entende da lei e sabe manejar o sistema administrativo, quanto conhece também o sistema judiciário. E sem contar que essa análise desse processo iniciado, né, ali pelo imigrante, de forma sozinha, ele será analisado pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, em meados de 1 ano a 1 ano e meio. Ou seja, essa pessoa ela vai aguardar 1 ano e meio para ter o seu processo indeferido. Quanto vale 1 ano e meio da sua vida? A pergunta é essa. Quanto vale 1 ano e meio da sua vida? Porque ela vai ter que iniciar um processo novo, muitas das vezes vai ter que pagar alguém para fazer porque já se frustrou, ou vai tentar pela segunda vez, vai perder mais 1 ano, 1 ano e meio. E quanto custou esse processo? Esse 1 ano e meio com um processo totalmente irregular, né, indeferido, por falta de vários documentos, falta de entendimento do nosso ordenamento. Então, assim, o custo é muito alto, não é só economizar, a pessoa não economizou, na verdade, ela gastou, porque ela perdeu 1 ano e meio e vai pagar agora um terceiro para fazer. As pessoas, às vezes, acham que só por meio da administração pública eu consigo resolver os meus problemas, mas às vezes você vai lá e chega um momento que o doutor acabou de dizer, séries de direitos e séries de deveres que talvez você não poderia cumprir, mas através, por meio do judiciário, você consegue ter o seu desejo cumprido através do judiciário. Então é por isso que sempre que eu falo, procura informações no escritório de advocacia que é especializado na área para te informarem. Aí você já vai escolher se cabe ou você está na condição de prosseguir sozinho ou, nesse caso, eu preciso de um advogado especializado para pegar o meu caso e me orientar da forma como que eu posso resolver a minha situação. Maravilha, doutor. Eu acho que, para a gente finalizar, a gente pode citar até 2 exemplos aqui, né? Exemplos dos dias atuais. Haiti. Nós que operamos neste segmento, né, de imigração, nesse nicho de imigração, sabemos o quão é difícil os haitianos obterem um antecedente criminal lá no Haiti, né, legalizado na Embaixada Brasileira, lá em Pétionville. E a própria Embaixada Brasileira deixou muito estampado, lá, muito claro, né, muito cristalina a mensagem para aqueles que tiverem dúvida, que a Embaixada Brasileira vai regularizar documentos, né, haitianos somente por determinação judicial vindas do Brasil. Hoje é só pela exceção, e a exceção precisa ter esse documento já emitido para que um advogado aqui do Brasil ingresse na Justiça Federal para que um juiz, então, analise a situação e determine que o Itamaraty faça a regularização deste documento em território haitiano. Somente dessa forma, essa pessoa vai ter este documento legalizado para que possa, então, iniciar o seu processo de naturalização. E o segundo ponto que eu gostaria de falar é RNE com o nome errado. Não são RNEs recentes que foram emitidos há pouco, são RNEs que já foi renovado por 2, 3 vezes, né? A pessoa está no Brasil há 10, 15 anos com um documento com o nome errado. Este material não é corrigido pela Polícia Federal, via de regra, né, de uma forma tranquila administrativamente.
Porque a Polícia Federal vai indagar e falar, bom, o senhor está com esse documento há tanto tempo e só agora o senhor quer corrigir esse erro material? Então é o seguinte, o senhor só vai fazer por ordem da Justiça Federal, aonde passa a existir a necessidade da contratação de um advogado para fazer um habeas datas de uma coisa simples, que poderia ser resolvida na esfera administrativa ali no começo, né? Passou a ter que ser resolvido pelo Poder Judiciário, que se dá somente por meio de um advogado. Então, eram as duas colocações que eu gostaria de fazer. Gostaria de agradecer o Areolino pela participação, pelas brilhantes palavras, pelas brilhantes colocações feitas aqui. E gostaria de convidar, né, a todos os imigrantes que já são naturalizados, na verdade não são imigrantes, são brasileiros naturalizados, né, que tiveram a sua naturalização por meio da Imigrante Brasil, a participarem conosco deste bate-papo aqui, que nada mais é do que uma tentativa de levar a vocês informações que talvez vocês estejam passando ou vão passar durante a sua migração no Brasil, durante o seu processo de naturalização. E vamos ficando por aqui. E não esqueça, se inscreve no nosso canal, já deixa o like e compartilha com seus amigos, tá bom? Um forte abraço, Imigrante Brasil!